Graça e paz, irmãos. Estou eu aqui mais uma vez para trazer uma palavra, um pequeno estudo da parte de Deus para as nossas vidas. Para quem não me conhece, para quem não viu meu vídeo no mês passado, eu sou Lucas, coordenador do Teatro Vida em Cena da Igreja Batista de Tegipió. O tema desse mês é o seguinte: na busca por uma igreja viva, santa e operante depois da pandemia. E a divisa é o versículo que está em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu queria começar fazendo uma pergunta. O que é preciso fazer para ser essa igreja gloriosa e imaculada, viva, santa e operante nesse período que nós estamos vivendo e no pós-pandemia? É bem verdade que a nossa vida nunca mais será a mesma. Nós dizemos assim, quando voltar ao normal, mas o normal não existe mais. O normal de 3 meses atrás, hoje, não existe mais. O mundo mudou. Nós precisamos encarar isso. O ser humano vai ter que se adaptar a uma nova realidade, a uma nova normalidade, vamos dizer assim. E a igreja não vai ficar de fora disso. A igreja também terá que se adaptar. Mas um detalhe: sem se deixar levar por certas mudanças. A igreja, como nunca, precisará fazer valer a sua identidade cristã aqui na terra, aqui nesse mundo. Eu queria te fazer lembrar nesse momento do povo de Israel, lembrar rapidamente desse povo, o povo escolhido por Deus, o povo separado, o povo amado por Deus, mas também um povo muito rebelde, que diversas vezes se afastou de Deus, de geração em geração, pecando, cometendo os atos dos outros povos, justamente aquilo que Deus tinha condenado. E infelizmente esse quadro de corrupção e decadência espiritual do povo se repete muito na história. E nesses períodos o povo enfraquecia na fé, endurecia o coração e insistia no pecado, o que servia de péssimo testemunho para os outros povos. E hoje, qual é o nosso dever como igreja? É justamente combater essa decadência espiritual na nossa vida. E como nós podemos fazer isso? Aí vem as respostas à pergunta que eu fiz. Existem 4 coisas, eu trouxe aqui 4 coisas que nós podemos fazer para evitar esse declínio espiritual da igreja, para que possamos ser de fato vivos, santos e operantes nesse mundo. A primeira coisa é andar com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, só a parte A. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se nós buscarmos e procurarmos por Deus com sinceridade de coração, com certeza Ele vai se aproximar de nós. E existem muitos meios para isso. As devocionais individuais, onde nós oramos, lemos a Bíblia, louvamos, adoramos, algo só você e Deus. E também existem os ajuntamentos com os irmãos, que são os cultos, a comunhão, o envolvimento na obra, nos ministérios, nos grupos da igreja. E muitas pessoas não dão valor a isso, acham que somente é necessário as devocionais individuais, mas é necessário também os ajuntamentos com os irmãos na igreja. Tudo isso nos aproxima de Deus. E o cristão que não tem essas práticas, ele tem a tendência de esfriar, assim como uma brasa tirada da fogueira, que apaga rapidamente. E a negligência
a esses meios de se achegar a Deus, abre uma porta para uma rápida decadência espiritual e moral da igreja. Então, para que nós sejamos vivos, santos e operantes nesse mundo, precisamos, antes de tudo, ter comunhão com Deus, andar com Deus, estar ligados em Deus. A segunda coisa que nós podemos fazer, zelar pela sã doutrina. A verdade bíblica, ela edifica e salva a igreja, mas a mentira é a sua ruína. O erro religioso envenena e desvia o povo de Deus do seu caminho. Quando Jesus usou João para escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia, ele condenou severamente a maioria dessas igrejas. Mas aqui eu gostaria de especificar somente a igreja de Pérgamo e Tiatira. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 15. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E permaneceste fiel ao meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Tens em teu meio os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a planejar ciladas contra os israelitas, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e praticassem imoralidades sexuais. Tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Esses nicolaítas, eles tinham praticamente esse mesmo costume, de oferecer alimentos aos deuses, e comer esses alimentos, e também a prática de relações sexuais ilícitas. E ainda em Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao 20, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua paciência e a tua fé, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que pratiquem imoralidades sexuais e comam dos sacrifícios de idolatria. Então aqui nós vemos que Jesus repreendeu a igreja de Pérgamo por ser tolerante a doutrinas erradas, que estavam fazendo com que muitos membros da igreja pecassem, se desviassem. Da mesma forma, ele repreendeu a igreja de Tiatira por tolerar práticas instituídas por Jezabel nos dias de Acabe e que perdurou por muitos anos entre o povo. Essas igrejas estavam se desviando da verdadeira doutrina pregada por Jesus e continuada pelos apóstolos no início da igreja. E hoje, nós vemos também algumas igrejas que se afastaram, se desviaram da sã doutrina, modificam o sentido da palavra de Deus e usam para satisfazer o seu ego e as suas necessidades pessoais. Enganam muitas pessoas com isso, e isso é muito sério. Assim como Jesus deu a sentença àquelas igrejas da Ásia, caso não se arrependessem, ele também fará justiça nessas igrejas de hoje, que têm deturpado a sã doutrina e que têm arrastado multidões com suas práticas erradas. E nós devemos firmar a nossa fé no conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos colocá-la em prática em qualquer situação. Para que sejamos uma igreja santa, viva e operante, nós precisamos basear a nossa vida na doutrina genuína de Jesus. Nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo sombrio, e principalmente nos tempos mais sombrios, mais difíceis que ainda virão. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina e pela astúcia e engano dos homens. Esse versículo já diz tudo. Terceira coisa que nós podemos fazer: tratar o pecado com seriedade.
Josué capítulo 7, dos versículos 10 ao 12. O Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estás prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. A vida espiritual da igreja, do povo de Deus, é arruinada, é prejudicada quando os pecados de seus membros permanecem em seu meio sem serem tratados como devem ser. Deus tinha ordenado que o exército de Israel destruísse a cidade de Ai, mas não ficasse com nada, com nenhum despojo, nenhuma sobra da guerra. Mas aí um homem chamado Acã desobedeceu e pegou algumas coisas daquele povo, coisas que eram consagradas aos deuses. E por causa disso, quem sofreu foi o povo. Alguns soldados israelitas morreram pelos inimigos. Aí eu não vou me aprofundar nessa parte de Acã, porque o que eu quero enfatizar aqui só é a questão de que o pecado dele prejudicou o povo. Nossos pecados são um problema para a igreja, principalmente aqueles não confessados, não abandonados. Constituem um tropeço espiritual na vida da igreja, e principalmente quando eles não são tratados como deveriam ser. Então, por isso, nós temos que eliminar o pecado do nosso meio, para que sejamos vivos, santos e operantes, tratando de forma correta à luz da palavra de Deus. E a quarta e última coisa: estar aberto e disposto a se reformar. O lema das igrejas que nasceram da Reforma Protestante foi esse: Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que significa a igreja reformada sempre se reformando. Interessante, Segundo teólogos protestantes e reformados, isso quer dizer que a igreja deve estar sempre aberta e disposta para receber a instrução e a correção de Deus, se examinando todas as vezes para manter a pureza de doutrina e de prática. Então, para que nós sejamos também vivos, santos e operantes, estou sempre repetindo essa frase, mas para que nós sejamos assim, nós precisamos ser uma igreja que esteja aberta para receber a correção e a instrução de Deus e mudar sempre que for preciso, de acordo com os ensinamentos da Bíblia. A igreja que se fecha em suas próprias convicções, em convicções humanas, ela corre um grande perigo, porque ela deixa de ouvir a voz do seu Senhor. E nós não podemos, como igreja, ser assim. Provérbios capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouçam, filhos, a instrução do Pai, e estejam atentos para conhecerem a sabedoria, pois dou boa doutrina, não deixem a minha lei. Devemos ser assim, abertos a receber a instrução do Pai. Então é isso, meus irmãos. Essas 4 coisas que nós podemos fazer para sermos essa igreja santa e irrepreensível diante do nosso Deus. Evitar a decadência espiritual. Andar com Deus, zelar pela sã doutrina, tratar o pecado com seriedade e estar aberto e disposto a se reformar. Eu espero que tenha falado com você, assim como falou comigo. Espero que você tenha sido abençoado por Deus através desse pequeno estudo. E para terminar, eu não podia deixar o pessoal do teatro de fora, como eu fiz no primeiro vídeo. Você vai ver agora uma peça, na verdade uma música encenada, que fala sobre isso, sobre igreja. A igreja santa, a igreja lutando contra as investidas do inimigo e vencendo. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos igreja santa, viva
e vitoriosa. Você vai ver aí no vídeo algumas pessoas que não estão mais no grupo, né? E algumas que continuam. Já faz uns 3 anos, eu acho, dessa peça. Mas aí foque na mensagem, né? Continue sendo abençoado através dessa peça que você vai ver agora. Então, fiquem na paz e Deus abençoe cada um de vocês. Como aquele que brilha na chama do sol.
Paz, querido, eu sou Assuero Soares, pastor da Igreja Batista de GPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.